Paz do Senhor Jesus a todos, amém, irmãos? Deus abençoe, que Deus seja com todos, Deus venha falar com você nesse dia, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje eu quero meditar numa lembrança, na verdade. Usar a palavra do Senhor para meditar em uma lembrança. E acredito que não será possível fazer isso sozinho. Isso é muito bom. Nós vamos estar fazendo uma leitura aqui no livro de Lamentações, capítulo de número 3. Amém? Lamentações, capítulo de número 3. Opa. E vamos aqui observar o que Deus tem para nos dar através da palavra dele mais uma vez. Capítulo 3 de Lamentações, versículo 1 em diante. Um pouquinho extensa a leitura, mas necessária. Preste bem atenção. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, veneno. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Amém? Até o versículo 27 aí. Muito bom. Lamentações capítulo 3 me leva a fazer um convite para você, antes de começarmos a meditar. Nesse momento nós vamos nos esquecer aí de todo saber, de todo conhecimento que possuímos, que adquirimos. Nós vamos nos esquecer de todo curso, de toda teologia, de toda sabedoria humana. Vamos nos esquecer de tudo que aprendemos aí. Nós lemos aqui o lamento de pessoas que no capítulo 29 do livro de Jeremias receberam uma carta. E nessa carta, Deus deixava bem claro para eles que estava determinado por ele 70 anos de escravidão na Babilônia. E eu acredito que uma escravidão, uma prisão, os seus primeiros dias, talvez ela possa não assustar algumas pessoas, algumas até se assustam. Que os primeiros dias dessa prisão, os primeiros dias desse martírio, e é claro, frisando novamente, por ordem de Deus, Deus enviou o povo para a Babilônia. Pai do Senhor, Jaqueline, saudades, seja bem-vinda. Foi um período que, de repente, vamos usar esse termo, a ficha possa ter caído depois de algum tempo, e quando começaram a observar, já não tinha mais jeito. Aquele período que profecias são entregues e não se cumprem. E não se cumprem por quê? Porque na carta também estava escrito que nenhum dos profetas que se levantariam era da parte de Deus, porque Deus não falou na boca deles, e ele já tinha deixado bem claro na carta que não era para dar ouvidos, porque era um castigo dele. Os profetas viriam e iriam dizer que o povo ia sair do castigo, e Deus deixou bem claro, não foi eu que falei, não vão sair nada. Esse povo passou por essa situação, consequentemente receberam futuramente a vitória, foram libertos do cativeiro, mas não foram libertos para o cativeiro para retornar a Jerusalém e ficarem ociosos de forma nenhuma. Perdão. Foram libertos para trabalhar. E aí a Bíblia vai nos mostrar que, mesmo no retorno do cativeiro, Deus teve muito trabalho com o povo. Eu quero convidar você, com essa lembrança,
como diz aí no capítulo 3, 21, né? Trazendo à memória o que dá esperança, nessa versão aqui, disso me recordarei no meu coração. Por isso tem esperança. A grande maioria das pessoas que nós conhecemos, talvez a maioria das pessoas que você conheça, a grande maioria talvez não nasceu numa casa cristã. Alguns poucos sim. Mas para esses que não nasceram numa casa já regada pela palavra de Deus, regada por louvores, vieram de uma casa de muita lamentação, vieram de uma família de muita tribulação, pessoas criadas pelos pais, outros não criados pelos pais, alguns criados na casa de pessoas desconhecidas. Cada um teve a sua lamentação. E já havia um mandamento, já havia mandamentos, já havia uma palavra, já havia uma profecia concernente à nossa vida. A palavra do Senhor nos fala no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, versículo 38 ou 39, que fala que a promessa do batismo com o Espírito Santo era para aquele povo ali e para aqueles de longe. E esse longe não significa só pessoas que estavam longe, mas pessoas longe também em questão de tempo. Pessoas que em questão de tempo ainda estava longe o tempo de receber, mas essa promessa os alcançaria. Capítulo 11 de Hebreus também nos diz que nós somos pessoas indignas, relacionados àqueles heróis da fé que passaram toda aquela lamentação, todo aquele martírio, para que provesse algo de melhor ao nosso respeito, que é sim a salvação do batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo constante aqui na terra, coisa que eles não viveram, viveram de forma bem transitória e em ações homeopáticas, em gotas. Quando não, na vida de um ou outro, Deus vinha com muita força pelo Espírito, fazia o que era para fazer e o Espírito de Deus retornava ao Pai. E hoje Ele está conosco até a consumação dos séculos, louvado seja Deus. Momentos de lamentações que nos leva a trazer à memória o período em que Cristo nos chamou. Talvez muitos não se lembram mais disso. Talvez muitos não se lembram mais de anos, meses ou dias que antecederam a sua chegada até uma igreja, a tua chegada até uma casa de oração. Talvez muitos não perceberam, Pai do Senhor, Bispo Emerson, Deus abençoe, seja bem-vindo. Talvez muitos não se recordam mais desses dias que antecederam essa condução do Espírito de Deus na sua vida, para que você chegasse no local aonde Ele já havia determinado. Em Atos dos Apóstolos, um livro que muitos estudiosos acreditam ser um livro meramente histórico, mas desculpa, não há possibilidade. Pai do Senhor, irmã Ellen, seja bem-vinda. Não há possibilidade de nós acreditarmos que Atos dos Apóstolos é um livro histórico, porque os que estão caminhando sabem muito bem que existem coisas que não se explicam teologicamente, mas coisas que se explicam vivendo o que está escrito, acreditando e pronto. Essa questão de pregar o que vive e viver o que prega é o que o livro de Atos dos Apóstolos nos oferece, trazendo o exemplo
da vida dos apóstolos de Cristo, levando a nós, relacionado ao que lemos ou que ouvimos, a fé, e nós, pela fé, praticando o que está escrito, não só relacionado ao livro de Atos, mas todo o Evangelho e toda a palavra de Deus em si, porque só vive esta palavra quem crê nela. Na verdade, se você já está diante do teu computador e está diante aí do seu celular ou de qualquer outro aparelho que você possa estar assistindo essa mensagem, é porque você crê nessa palavra. Agora, crer nessa palavra se crê por inteiro, independente da medida da minha fé, que seja pequena. Eu creio pequeno, que seja, mas um dia essa fé vai crescer. Agora, que maneira que essa fé vai crescer? Deixa eu citar Atos dos Apóstolos de novo. O livro relata, se nós formos até o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, vemos Jesus Cristo fazendo uma promessa de poder, fazendo referência a Atos, capítulo de número... a Mateus, capítulo número 10, a questão do dar poder, do receber o poder de Cristo. E 3 anos e meio aproximadamente, esses homens andando com Cristo, quase no final do ministério de Cristo, a Bíblia nos mostra Jesus Cristo abrindo o entendimento deles. Entende-se que, depois de alguns anos andando com Cristo, eles não compreendiam o que Cristo estava falando ainda. Diversos trechos dos evangelhos, a Bíblia nos mostra Jesus explicando certas parábolas e eles indo até Jesus, dizendo que não haviam entendido determinada parábola. E Jesus olhando para eles e dizendo: vós também ainda não entendestes? E aí o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra estes homens colocando em prática, e a Bíblia não relata se havia a questão da dúvida ou não antes de qualquer ação, mas nós nos apegamos e nos atemos apenas ao que está escrito, enfim. Mas nos mostram esses homens, ou pelo menos alguns deles, alguns dos 12, e muito mais, né? Os 12 são aqueles que se destacam em relação a ter sido chamados, mas haviam centenas e centenas de discípulos já ali com eles, desde a presença de Cristo com eles ainda. E nós observando em Atos essa obra concernente a tudo que Cristo falou para eles dar início. E eles acreditando, botando em prática tudo que ouviram, e o Espírito de Deus agindo e honrando eles, decorrente ao que eles creram da palavra que foi concedida a eles. Aquela questão de caminhar de glória em glória, um passo de cada vez, para que a nossa fé vá crescendo gradativamente. E nós observando tudo isso e fazendo uma retrospectiva, cada um em particular na sua própria vida, nós podemos sim trazer à memória algo que nos dá esperança, que é relembrar dias que antecederam a nossa chegada no reino de Deus, concedida essa graça e essa condução, como eu já disse, pelo Espírito de Deus, porque é o que ele nos ensina em Atos dos Apóstolos, que o Senhor Jesus Cristo é que acrescenta almas à igreja. Uma prova disso é que quantas vezes nós já não saímos para evangelizar, né, com aquela fé que de 1000 folhetos entregue, pelo menos uma alma daquela que recebeu o folheto vai entrar na igreja. E já aconteceu milhares de vezes com milhões de irmãos aí, de fazer aquele trabalho de evangelização e nenhuma daquela alma que recebeu aquele folheto entrar no culto. Mas ele não desistir, porque uma palavra foi ministrada sobre a vida desse homem, dessa mulher de Deus, e ele perseverou.
Até porque não importa se o folheto que eu ou você entregou para essa pessoa, que ela vá na igreja que você congregue. O importante é que ela encontre uma casa de oração e ali Deus alcance a alma dela e ela seja salva em nome de Jesus. Se lembrar de dias que antecederam, trazer à memória isso, para que renove as nossas esperanças, é muito importante. Você lembra quando eu e você líamos a palavra de Deus e nem conhecíamos Bíblia de estudo? Você lembra disso? Você lembra o dia que Jesus Cristo te resgatou? Foi num culto dentro de uma igreja, se foi num culto no lar, não sei, você lembra desse dia? Não precisa relatar, só traz a memória. Dias de mais inocência, dia de mais pureza, dias de contatos maiores, muitas vezes contatos até maiores do que nós temos hoje com Deus. Dias em que não conhecíamos a teologia, e não estou criticando, longe de mim, mas dias que não conhecíamos a chamada profundidade da palavra, e ela poderia não sair dos nossos lábios com tanta profundidade, com a famosa profundidade esperada pelos ouvintes, pelos obreiros da tribuna, mas saía com uma verdade, uma pureza, daquele menino, espiritualmente falando, daquela moça, espiritualmente falando, que talvez aos olhos de muitos não tinha muito de Deus para dar, não. Mas uns trechinhos da Bíblia que leu, com aquela pureza, de nova convertida, trazia uma mensagem carregada da graça e da glória de Deus. E repito, não sabia o que era a Bíblia de estudo, não conhecia jargões, só sabia que crente dava glória a Deus e aleluia, e que tinha que orar e buscar poder e ler a palavra de Deus, e falar que Jesus era bom. E nós lemos aqui no livro de Lamentações, no capítulo 3, até o seu versículo de número 18, né? Pegando até o gancho do que já foi dito, em relação até nos esquecermos nesse momento do porquê da questão teológica, mas nos atemos apenas no que foi dito aqui, de maneira nua e crua. Os lamentos, um povo que estava longe de casa. E aí o versículo 20 em diante diz: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim, relacionada a toda a dureza, toda a aflição que passaram e estavam passando. Mas o versículo 21, essa mesma criatura diz: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Eu estou te convidando a se recordar do teu começo. Eu estou te convidando a ser renovado pelo início, pela lembrança do início da tua caminhada, aonde buscávamos a presença de Deus incessantemente. Não tínhamos limites para as vigílias, não tínhamos limites para os cultos de oração. Culto de oração era dentro da nossa casa, era na casa do irmão, era em todas as igrejas. Aonde tinha oração, estávamos lá. Mas o conhecimento foi entrando. De certo que a palavra de Deus nos diz para crescermos
na graça e no conhecimento de Deus. Muito bom, ótimo. Mas quanto mais a maioria foi aprendendo, entre aspas, foi conhecendo um pouco mais das Escrituras, foi se aprofundando mais, alguns foram perdendo um pouco da pureza, da inocência que possuía. Estou estudando particularmente sobre a palavra adultério. É uma palavra que amedronta muitos quando ouvem e faz a mente de alguns trabalharem já de imediato na questão relacionamento, homem e mulher, e assim. Não é só isso. Não é só isso. A palavra adultério, ela é muito ampla. Toda substância que recebe uma outra substância, ou que um algo caia dentro, já está adulterada. Vamos dar um exemplo. Eclesiastes, tem um texto aqui muito interessante no livro de Eclesiastes, capítulo de número 10. Eclesiastes, capítulo de número 10. Pai do Senhor Douglas, Deus abençoe, seja bem-vindo. Eclesiastes, capítulo 10, fala assim no versículo 1: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Mas eu quero falar aqui da questão dessa mosca caindo dentro desse óleo, desse vaso cheio de óleo purinho, um óleo, vamos lá, vamos colocar aí do óleo mais caro, do azeite mais puro, mais genuíno, e uma moscazinha cair. É óleo. Uma mosca cair na água, ela consegue caminhar, ela vai para um local seco e ali ela rapidamente se recompõe e sai voando. Mas uma mosca cair no óleo, acabou, está presa. Ela não vai escapar mais. Ela vai morrer naquele óleo, o corpinho dela vai apodrecer se ninguém ver e tirar, e vai adulterar a originalidade daquele azeite. Porque um corpo estranho caiu ali dentro. Um corpo estranho caiu ali dentro. E caindo ali, adulterou toda a composição daquele óleo. É um tipo de adultério. E talvez muitos de nós, comparado ao que éramos na presença de Deus e o que somos hoje, infelizmente podemos estar adulterados. Podemos ter perdido a originalidade. Podemos ter perdido a verdadeira essência de Cristo em nossas vidas e não estamos nem percebendo. Porque talvez uma mosquinha pode ter pousado e eu estou aí achando que de repente eu estou bem. Ah, o que está na minha mão está crescendo, está fluindo, então está tudo certo. Deus está no negócio. Será que Deus está no negócio mesmo? Será que está tudo bem? Não, na minha igreja estou cheio de dizimista, está tudo fluindo. Será que está tudo fluindo mesmo? Não, está tudo em ordem lá, está todo mundo falando a mesma língua, está todo mundo bacana. Mas essa semana, conversando com a minha esposa, Deus nos trouxe à memória aquela situação lá da Torre de Babel.
E se você se lembra também, você sabe muito bem que o povo lá também estava falando a mesma língua. O povo lá também estava concordando em tudo. Todo o propósito daquele momento, daquele projeto, daquela torre, estava em concordância. Não, irmão, sabe o que é? Jesus disse que quando dois concordarem em um negócio, ele concorda no céu, nem em tudo. Somente se isso for segundo a vontade dele. Simples. E lá na questão da Torre de Babel, estava tudo fluindo. A construção estava andando. Mas o que estava na planta dos projetos daquele povo, do rei da época, que era o rei Nimrod, o que estava no projeto deles, não estava no projeto de Deus, independente da obra aparentemente estar fluindo e deles estarem falando a mesma língua. Então preste atenção, homem de Deus, mulher de Deus. Não é porque uma coisa ou outra aparentemente está dando tudo certo que Deus possa estar no negócio, não. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus desceu para ver. Ô irmão, o negócio devia estar muito terrível para o próprio Deus descer na terra para ver como é que estava o negócio. É tremendo. E Deus foi lá e desfez tudo que parecia que estava tudo certo. E não estava. Aí eu volto para o momento presente. Eu tô orando bem, tô cultuando bem, tô isso bem, tô aquilo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Irmão, você tá querendo achar alguma coisinha? De repente muitos podem olhar para mim e falar assim, você tá querendo procurar uma coisinha, você tá querendo achar uma coisinha? Não tô querendo achar uma coisinha, não tô querendo procurar uma coisinha, não é nada disso. Mas eu estou aqui fazendo uma observação nessa referência que nos foi dada pelo Espírito, no capítulo 10 de Eclesiastes, o versículo 1, que de repente uma mosquinha pode ter pousado e eu nem ter percebido. Só que a hora que eu perceber, o cheiro já vai ter exalado. E para o cheiro chegar a exalar, o corpo já está dentro do azeite há muito tempo. E se o corpo já está dentro do azeite há muito tempo, a sujeira já está instalada. Não é só superficialmente, mas não. A sujeira já se aprofundou e eu nem percebi. Mas achei que estava tudo bem. Então vamos trazer a memória o que nos dá esperança? Vamos relembrar? Vamos relembrar momentos em que éramos mais humildes? Éramos mais espirituais? Éramos mais humildes com aqueles que sabiam menos do que a gente? Pai do Senhor Kaique, Deus abençoe. Porque tem gente que sabe um pouco mais e quer se sobrepujar àqueles que sabem um pouco menos. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim, não é. Então é momento da... nós fomos num culto algum tempo atrás, né? E neste culto, a igreja pulou, rodou, saracuteou, foi uma bênção. Mas na hora da palavra, o Espírito de Deus mostrou tudinho que o que havia acontecido há minutos atrás, a maior parte das coisas que aconteceu no culto, ele nem estava no negócio. Eu lembro uma certa vez que fui num culto com um obreiro lá da igreja, o irmão Jair, hoje morador lá de Suzano, e vi um culto, eu não vou falar o nome da igreja para não... E também não estou aqui falando em relação à crítica à igreja, mas ao que nós aprendemos ali com a situação. E havia uma campanha, o nome da campanha era Corredor de Fogo, coisa de pentecostal.
que somos. E aí fomos lá no culto, teve o corredor, tava uma bênção, todo mundo dando glória, todo mundo sapateando, rodando, fogo puro. Eu lembro que nós sentados, o irmão que eu levei, esse Jair, nunca tinha ido em campanha dessa maneira. E eu perguntei assim pra ele, tá bom, tá gostoso o culto, Jair? Ele falou, tá gostoso, tá uma benção. Eu, tá uma benção mesmo? Tá. Eu falei, tá uma benção mesmo? Ele, tá uma benção. Eu falei, espera a hora da palavra, que você vai ver o que Deus tá achando de tudo que tá acontecendo. É por isso que na hora da palavra é algo muito bacana, irmãos. Muito interessante a hora da palavra. Na hora da palavra eu não mexo no celular. Na hora da palavra eu não fico batendo papo no WhatsApp. Na hora da palavra eu não sabe? Nós não criticamos, a maioria dos pastores que eu conheço, eu sou um desses também, não criticamos o uso do tablet e nem o uso do celular na questão da leitura bíblica no culto, não. Mas o uso da Bíblia impressa é importante nesses momentos que vivemos pelo seguinte: não nos leva a outras distrações que não seja a própria palavra. A única coisa que eu posso fazer é folhear para buscar referência aonde o pregador está lendo. Mas já com o celular ou o tablet na mão, muitos são levados a no meio da mensagem, ler uma postagem que caiu lá no Facebook, uma mensagem que chegou para ele no WhatsApp, e acaba se distraído em relação à palavra. Então o momento da ministração da palavra é muito importante. É muito importante. Antigamente, quando éramos mais novos na fé, talvez tínhamos mais reverência do que temos agora. É essa questão do que estamos conversando nessa live de hoje. Sobre trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Relembrarmos de como éramos antes. Relembrarmos de como éramos tão reverentes às coisas de Deus e talvez perdemos a reverência que tínhamos. E estamos aí à vontade até demais. Talvez o sagrado não está tão sagrado mais assim, mas está mais profano do que imaginamos ou percebemos. Então não te convidei hoje, né, pelo Espírito, para fazermos aquelas meditações que às vezes fazemos, né, aquela preocupação com o original e aquela coisa toda, não. Esquece disso. É importante, mas hoje, nesta live, o alvo não é esse. O alvo é nos lembrarmos de quando espiritualmente éramos crianças. Eu não estou falando que nós temos que voltar a ser criança, enfim, não. Mas ter aquela pureza, aquela humildade. Aquela humildade que Cristo disse que maior seria aquele que fosse como um daqueles pequeninos. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Saber o momento de falar, saber o momento de se manifestar, e saber que é momento também da gente sentar e ouvir. Porque não é porque somos obreiros que nós temos que aquietar o facho e ouvir. Alguns anos atrás tinha um jovem que caminhava comigo e com a minha esposa, e ele é uma bênção. E ele é maduro. É um jovem maduro. Não há problema nenhum nem de citar o nome dele. É o irmão Danilo. O Danilo era uma bênção. Um jovem bom de Bíblia, rapaz.
Imagina um jovem da mocidade bom de Bíblia. Não era aqueles jovens que só queria cantar, não. Era um jovem que comia o rolo. Ele tinha bíblias de estudo na casa dele, que ele ralava, trabalhando, fazendo os biquinhos para comprar. E as bíblias de estudo dele não era de enfeite, não. O cara comia, ele lia as bíblias e estudava as bíblias. Só que o Danilo tinha um problema. Ele ia nos cultos, sentava, e ele não absorvia o espiritual. Ele já estava com uma mente, irmão, sabe? Ele só analisava o que os outros pregavam. Tem crente que é assim. Vai para a internet para ficar só analisando. Vai para o culto só para ficar analisando. Aí põe a mãozinha no queixo, fecha os olhos, faz aquela carinha de espiritual, sabe? E não absorve a espiritualidade, que mesmo que aquele pregador ou aquela pregadora não saiba falar ou não estudou tanto quanto ele que está sentado ali no altar ou na nave da igreja, tenha para passar para ele. Independente da humildade do pregador ou da pregadora, irmão, Deus tem um algo para minha vida e para tua vida através daquele irmão. Independente dos erros de português dele, dos erros de português dela. Se ela fala glórias a Deus ou glória a Deus, não importa, a glorificação não é para mim nem para você, é para Deus. E ele conhece o coração dos filhos dele. Agora tem irmão que ainda sai de casa para sentar na nave da igreja e não ter paciência com os mais fraquinhos, com aqueles que estão iniciando, como nós um dia começamos lá atrás. Eu lembro quando minha esposa e eu chegamos na Assembleia de Deus e a paciência da missionária Célia e do pastor Rubens com a nossa vida. Uma paciência ímpar. Eu lembro que a missionária Célia fez uma campanha e colocou eu para pregar naquele dia. E nós estávamos pregando, o tema estava lá em 1 Samuel, no capítulo 1. E ali a gente, ali analisando os textos ali com a igreja, aquela coisa toda. Eu jovem ainda, aprendendo bastante coisa, como estou aprendendo muita coisa agora ainda, e até Jesus me buscar, vou estar aprendendo. Eu lembro que tinha dado um branco na questão do nome do marido de Ana. O nome dele é Eucana. Ah, mas quem falava, mas quem me convencia, irmão, com a Bíblia na mão, eu confundindo tudo, trocando Jesus por Genésio. Esse é o novo na fé, irmão. Ele troca nome de personagem da Bíblia, ele faz peripécias, mas ele é perseverante, busca a Deus e se alegra com as oportunidades que é dada pelo anjo da igreja. E eu lembro que o pastor Rubens e a irmã Célia, eles riam nesse dia, irmão. Eles podiam ter olhado feio, podiam não ter me colocado nunca mais para dirigir um culto, podia não ter colocado nunca mais minha esposa para cantar num departamento, para fazer as orações, mas eles tiveram paciência com aquele menino. E um dia aquele menino, com muito cuidado que eles tiveram, foi crescendo na fé, e um dia colocaram uma igreja na mão daquele casal. Foi a primeira congregação. E lá Jesus foi nos ensinando a cuidar do rebanho. E as coisas foram acontecendo, irmão. E chegamos aonde estamos hoje. Então para de criticar aqueles que sabem menos. Lembra como eu e você não sabíamos praticamente nada. E o que aprendemos hoje é pura misericórdia. Então vamos ser tardio no falar.
e prudente no ouvir. Analise-se, pois, o homem a si mesmo e veja se dá para continuar do jeito que está. Vamos nos lembrar de novo dos cultos de oração e botar em prática novamente. Como é que está o índice de batismo com o Espírito Santo na tua igreja? Talvez a intelectualidade na tua igreja seja algo notório. Talvez a profundidade da ministração seja algo que, nossa, que maravilha. Mas batismo com o Espírito Santo tem na tua igreja? Almas estão se rendendo a Cristo pelo poder da pregação? Como é que estão as coisas? Como é que está o seu desempenho hoje comparado ao seu desempenho antigamente, quando era mais novinho na fé? Vou repetir, quando nem conhecia uma Bíblia de estudo, mas lia aquela Bíbliazinha canela seca, que tinha só aquelas referenciazinhas, mas a gente comia o rolo, irmão, ó, se trancava nos quartos, jejum e oração. Onde você foi batizado com o Espírito Santo? Na igreja, no banheiro, no quarto de casa, você lembra ainda? Eu fui batizado aqui na Coab 2, ó. Jardim São Pedro, Igreja Remidas de Cristo. Um culto à tarde, um culto que ninguém falava que ia acontecer nada. Mas o fogo de Deus caiu do céu. E o Espírito Santo me pegou naquele dia e não me soltou mais até hoje. E no quarto da minha casa veio o dom de falar as línguas estranhas. E você se lembra como é que foi com você? Feche seus olhos aí, traz a memória o que dá esperança. Você percebeu, crente, que tem coisa que nem a teologia ajuda? Só a lembrança? Para lembrar eu não preciso ser teólogo. Para chorar na presença de Deus, eu não preciso ter diploma. Para me derramar na presença de Deus, eu não preciso falar bonito. Eu só preciso ser verdadeiro. Só preciso ser humilde. Tem coisas que a multidão de livros que possuímos não vão nos ajudar em nada. Mas voltar a uma essência a qual muitos de nós possivelmente perdeu, isso ajude muito. Ajude muito. Ajude muito. Em nome de Jesus Cristo, traga a memória. Traga a memória em nome de Jesus. Traga a memória a sua primeira caminhada. Se for necessário voltar ao primeiro amor, voltemos ao primeiro amor. Se for necessário, volte. Mas há uma necessidade muito grande de nós trazermos à memória coisas que realmente nos renove a esperança de que tudo vai dar certo. De que nós vamos chegar onde Cristo quer que nós cheguemos. Talvez você empreendeu muitos propósitos particulares aí na tua igreja, na tua casa, seus projetos, e não é pecado. Planejar não é pecado. Tudo isso vai se concretizar sim, se Deus permitir. Se Deus permitir, tudo isso vai se concretizar sim. Mas há uma necessidade muito grande de nós revermos alguns conceitos.
A igreja se parece com o pastor, irmão. Isso não tem jeito. Conversava ontem isso com o irmão. A igreja se parece com o pastor. Então eu tenho que ver como é que eu estou. É muito importante eu rever, eu me analisar todos os dias. Porque se eu tiver um homem de oração, a minha igreja me acompanha. Porque a igreja ela copia o pastor, irmão. Olha que pensa, eu vou falar isso de forma positiva. Não tenho crítica a ninguém, cada um. Mas há uma prova, assim, tremenda, que a igreja ela se parece com o seu pastor. Igreja Universal do Reino de Deus. Os irmãos, até para falar, eles falam que nem o nosso bispo Edir Macedo. Eu não estou falando isso de forma crítica, não. Mas verdadeiramente, o rebanho conhece a voz do pastor, segue. Eles se parecem. Mundial, Igreja da Graça e assim sucessivamente. Nós sempre temos um discípulo, irmão, ou mais. Para olhar ao seu redor aí, mas deve ter um jovenzinho na tua igreja aí que fica com os olhinhos brilhando quando você prega. E na casa dele lá, só a mãe vê como ele imita o pastor em casa. Se espelha. Nós temos que nos espelhar em alguém, principalmente quando esse homem de Deus ou essa mulher de Deus imita a Cristo. É uma bênção. Então por isso que nós temos que rever o nosso comportamento diariamente. Porque existe uma igreja olhando para nós no altar. E se eu tiver uma bênção, essa igreja vai permanecer uma bênção. Agora, se eu tiver um caba que é prova pura, a igreja vai ser prova pura, irmão, por causa de mim. Pastor que ora, igreja que ora. Pastor que adora, igreja que adora. Pastor leitor da palavra, estudioso da palavra, igreja leitora da palavra, estudiosa da palavra. A ovelha segue as pisadas do pastor. Eu, quando jovenzinho, pastoreado, segui as pisadas do meu pastor. E olha onde nós estamos. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Que Deus venha nos dar a graça dele. Dispensar essa graça assim de forma abundante. E nós venhamos ser abençoados por ele diariamente em nome de Jesus. Que Deus venha te fortalecer, me ajudar e te ajudar também a voltar a um tão esperado primeiro amor que todos nós queremos participar novamente como no início. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua chamada, sobre a tua vida espiritual, crente, até a volta de Cristo em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero